ouvintes e seguidores com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Aleluia. Motivo de alegria, mais uma noite na presença do Altíssimo, na presença do Deus Trino, aquele que vive e reina para sempre. Nesta noite, irmãos, quero compartilhar um texto da Palavra de Deus para a nossa meditação e relevo espiritual. A Bíblia nos conta uma história de um homem que era fiel, era temente a Deus e que se desviava do mal. A Bíblia nos diz também que ele oferecia sacrifícios a Deus em favor dos seus filhos. Os filhos dele pecavam? Não, talvez não, mas ele temia que por pensamento ou intenção os seus filhos viessem a pecar contra Deus. Então, ele fazia sacrifício em favor dos seus filhos a Deus, para que, se porventura eles viessem a pecar por pensamento ou palavras contra Deus, Deus os perdoasse. Isso era o temor de Jó a Deus, era a obediência e a fidelidade de Jó a Deus, a ponto de interceder pelos seus filhos. E a Bíblia nos conta também que os seus filhos constantemente festejavam. Eles se reuniam cada dia na casa de um dos seus irmãos. Ele tinha alguns filhos e eles se reuniam para comemorar todos os dias da semana. Todos os dias. Um dia, todos se reuniam na casa do mais velho, no segundo dia do próximo e assim por diante. E com tamanha alegria, com tamanha satisfação e prazer, poderiam porventura pecar contra Deus. Mas Jó, pai preocupado, como um bom pastor, orava e intercedia pelos seus filhos, que eram suas ovelhas, que eram rebanho que estavam sobre o seu pastoreio. Por isso, muitas das vezes nós pensamos, fulano tem que interceder pelos seus próprios pecados. Sim, mas a função do ministro na frente do trabalho de Deus é zelar pelo povo, pelas almas que Deus lhe entregou. Mas o que eu quero dizer é que aqueles filhos pereceram, aqueles filhos foram ceifados, que o bem que Jó tinha, ele perdeu, mas a fé que ele tinha em Deus só se fortaleceu. A cada momento a fé de Jó ficava ainda maior, porque mesmo ferido, mesmo cheio de feridas e chagas, se coçando com um caco de telha, desprezado pelos amigos, pelos vizinhos, e até mesmo pela sua mulher, que ficou ali, como ajudante, como ajudadora, como companheira. Não, ela ficou ali como prova para Jó. Ela chegou e disse: Jó, abandona esse teu Deus, maldiçoa esse teu Deus e morre. Olha, isso é uma prova. Mas Jó disse: não, eu nasci, eu vim para o mundo e não voltarei. Deus me deu e Deus mesmo levou, bendito seja o nome do Senhor. Olha, nós temos que aprender isso, irmão, igreja. Nós temos que aprender que muitas das vezes teremos aflição. O Salmos de número 23, que todo mundo gosta de recitar, é bem claro quando ele diz que no mundo, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltaria. Então, irmão, inclua o nada faltar: tribulação, fome, desemprego, angústia, tristeza, doenças. Nada pode faltar, nada, porque o Senhor é nosso pastor. Mas Ele dá o suprimento, Ele dá a superação para os seus filhos a todos esses obstáculos. Prova disso é que no capítulo número 42, no versículo 2 de Jó, ele diz a Deus, depois de passar por toda a provação necessária, por toda a provação possível, depois de provar que o diabo era um perdedor e que Deus continuava sendo Deus, ele tendo ou não tendo bens, que Deus continuava sendo Deus, ele tendo ou não tendo filhos, que Deus continuava sendo Deus, ele tendo ou não tendo amigos. Ele diz: sei que podes fazer todas as coisas. Em outras versões diz: sei que tudo podes. Aleluia. E nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Em algumas versões diz: nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nada frustra o projeto que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Acredite,
pode estar tudo desmoronado, pode vir um terremoto e revolver a terra, derrubar sua casa, te deixar sem nada, mas se Deus quer te tornar abençoado, próspero, Ele vai fazê-lo. Nada pode impedir o plano de Deus na sua vida. O diabo pode tentar, os seus adversários podem tentar, o mundo pode conspirar contra você, mas se Deus tem um plano, um projeto, ele não será impedido. E aquele que começou a boa obra, diz a palavra de Deus, o nosso Senhor, ele é fiel para concluí-la. Nenhum dos planos de Deus pode ser impedido. Então, não tema, não se aflija, tenha certeza. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci, e vós também vencereis. Acredite, pode vir a tribulação, pode vir a nudez, a fome, mas a vitória é sua, em nome de Jesus, porque os planos de Deus não podem ser impedidos. Acredite, Deus tem um projeto maior do que o que você já tinha constituído e você não sabe. Que Deus te abençoe nesta noite, em o nome de Jesus. Esse que vos fala é seu irmão em Cristo, o pastor Júlio César.